Então vamos nessa. Galerinha, hoje nós começamos a segunda unidade, né? Módulo 7, estática dos sólidos. Qual é o objetivo do conhecimento? Equilíbrio de um ponto material e equilíbrio de um corpo extenso. Momento de uma força, condições de equilíbrio de um corpo extenso e tipos de equilíbrio. Estável e instável e indiferente, tá? Beleza? Então, hoje a ideia é estudar o equilíbrio. Pessoal, quando se fala de equilíbrio, eu vou ter duas situações possíveis. Quando eu falar um ponto material e quando se falar um corpo extenso, né? Ele vem aí, para começar, abrir uma tampa de uma garrafa com um abridor. Gente, desde que você faça uma força, você pode abrir essa garrafa simplesmente com um próprio pincel desse, né? Você precisa ter um eixo de rotação e uma força aplicada, né? Isso são conhecidas as alavancas, né? É onde que Arquimedes, né, conseguiu fazer muita coisa, né? Os egípcios já trabalhavam com essa ideia, aquelas pirâmides todas têm esse torque. Vai ter torque, justamente, né? Vai ter torque, a ideia de torque aí. Então, você provavelmente em algum momento abre uma garrafa com abridor. Fato, né? Ou qualquer ponto que existe um apoio que faça uma rotação ou uma força contrária para abrir. É engraçado essa foto, que se você for observar essa foto, a tampa é de rosca e está usando um abridor. Perceberam isso, gente? Né? Perceberam essa ideia aí? Né? A tampa é uma tampa de rosca e tem um abridor. E detalhe, já está aberta quase, né? Já está aberta. Mas tudo bem, vamos lá. Tem aí o abridor de uma garrafa utilizado como alavanca no momento de abertura. O que vale a intenção. Beleza, né? E aí, o que nós vamos aprender hoje? Estática. A parte de estática, que é... Quem for estudar em engenharia civil, né? Engenharia civil vai fazer esses cálculos o resto da vida. É estudar o objeto parado como corpo extenso ou corpo que? Ou ponto material. A galera aí tá comentando, Jonathan, muito legal, Alex, sim, muito bom. Foi visto lá no primeiro ano, vocês lembram disso, né? A estática de sólidos é a parte da física que estuda os sólidos em repouso, né? Então, vai ser a parte da física que estuda os sólidos em repouso. Essa ideia de repouso é realmente parados, mas aí eu vou imaginar que se há ou não movimento, tá bom? O primeiro equilíbrio é o equilíbrio de ponto material, né? Sendo o equilíbrio de ponto material, estuda o modo tipo estático, né? Ponto material quer dizer que a resultante das forças que atuam no corpo é nula. Então, lá, ponto material quer dizer o quê? Que a nossa força resultante é nula. Certo? Isto, só para a gente não esquecer, para ter força resultante nula, eu tenho que ter no mínimo quantas vezes? No mínimo, duas forças. Essas duas forças devem estar como? Na mesma direção, devem estar na mesma direção, deve estar também que em sentidos opostos. Olha lá, deve estar na mesma direção, sentidos o quê? Opostos, e muito bem, vou pôr aqui embaixo. Mesmo módulo. Deve ter a mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo. Isso quer dizer que eu tenho que ter
na semana que vem, na próxima quinta-feira, nós vamos para o quadro, que é bastante desenho. Então, mesma direção, sentidos opostos, e elas devem ser o quê? Iguais, né? Devem ser iguais. Então, é o equilíbrio de ponto material, é a condição aí, né? Qual é a nossa condição? A condição clara é que no eixo X, a força resultante seja igual a zero, e no eixo Y igual a quem? A zero. Ou, com outras palavras, a força resultante total é igual a zero. A galera que está aí, por exemplo, a galera que está aí, vamos ver, Vitor Maia não viu esse assunto. Vocês vão ver que, na verdade, lembra daquela ideia de decompor vetores? Nós vamos usar muito essa ideia de decompor vetores. Mas o nosso módulo, ele já traz uma situação legal. O teorema de Lane, que eu lembro que eu falei para vocês, que é a lei do seno. Só que a lei do seno, de que forma? A força estapular, a força é oposto ao, a força voltando, a força está para o seno do ângulo oposto, certo? A força está para o seno do ângulo oposto. Eu não gosto nem de usar assim, do jeito que está desenhado. Eu gosto de usar assim. Vamos lá. Lembre que a força eu posso levar ele para qualquer lugar, desde que eu não mude a direção nem o sentido. Está aqui F1, certo? Vou colocar F3 aqui. Está aqui F3. E está aqui F2. Só para a gente entender o que eu fiz, eu peguei os vetores dessa região e coloquei ela aqui, né? Então, entre F2 e F1, entre F2 e F1, F2 e F1, entre F2 e F1, eu vou ter uns ângulos que eu vou chamar assim, ó. Aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo e aqui é outro ângulo. Então é a seguinte, F1 é esse, que é um lado oposto, aqui é o alfa, certo? Aqui é meu ângulo alfa. F2, lado oposto, aqui é o meu beta e aqui é o meu gama. Então é o seguinte, a teoria. O lado está para o seno do ângulo oposto. Então, ó, F1, ele tanto forma esse ângulo quanto esse. Então, o ângulo oposto é alfa. Então, F1 está para o seno do ângulo oposto. Assim como F2 está para o seno do ângulo oposto. F2, seno do ângulo oposto. Né? É só olhar pelo desenho também, que nosso desenho aqui dá F2, que é um ângulo oposto, beta. F1, que é um ângulo oposto, alfa. F3, que é um ângulo oposto, gama. Então, é sempre a força está para o seno do ângulo oposto. Aqui sai a maioria das resoluções, tá? A maioria das resoluções sai por aqui. Tá certo? Então, vamos lá, continuar isso aí. Epa, não era isso não que eu queria, não. É que eu estou pensando que eu estou no meu material lá. Então, agora, quando se fala de equilíbrio de ponto material, eu só olho para a força resultante. Força resultante igual a zero. Mas, professor, e quando se fala de equilíbrio de corpo extenso? Para ter o equilíbrio de corpo extenso, entenda que no ponto material, você não percebe que ele faz rotação. Já no corpo extenso,
você percebe que ele faz rotação. Se você percebe que ele faz rotação, eu preciso ter duas situações, né? Eu preciso ter duas situações. O equilíbrio de corpo extenso, apesar de um ponto material necessitar apenas das condições resultantes das forças, em todos os eixos, é igual a zero. Para se considerar o equilíbrio estático em tal situação, não acontece no caso dos corpos extensos. Um belo exemplo está aí, né? Ele vai girar, é a chave, o saca-rolha, né? Vamos continuar lá, ver. Então, a porta, o que a porta tem aí, né? A porta tem um eixo de rotação. Ao ter um eixo de rotação, o que eu tenho nesse eixo de rotação? Ela está paradona, ela está estática, mas ela gira em torno do eixo. Então, ela tem uma coisa chamada de quê? Momento de uma força, né? Um momento de uma força, ou torque. É uma grandeza. Essa é uma grandeza o quê? Responsável por provocar o movimento de rotação, então ela faz que gira, o giro, em um corpo, né? Ela é utilizada em diversos exemplos do cotidiano, né? Abrir porta, abrir porta, tudo que você imaginar aí, que ocorre rotação, né? Você vai escovar os dentes, você abre a torneira, ocorreu uma rotação, ocorreu o torque, né? Quem escova? Quem não escova, né, Luiz? Você não escova, né? Então, o que eu tenho aí, ó? O que eu tenho a ideia de rotação? Quando se fala de rotação, né? Quando se fala de rotação, eu vou falar da seguinte forma. Primeiro, eu preciso adotar o quê? Um eixo. É necessário adotar um eixo. E é necessário também aplicar uma força perpendicular a esse eixo. Então, ponto de rotação, que é o eixo, e uma força formando um ângulo de 90 graus com esse eixo. E aí, ao aplicar uma força e formar um ângulo de 90 graus, vai ter o torque, que é nada mais, nada menos que o nosso torque. Eu vou aumentar aqui. O torque é o produto de quem? Ele colocou essa letra grega aí, o M, né? Nem falou que é grandeza vetorial. É a força vezes a distância. É uma grandeza vetorial. Eu gosto de falar assim, que o torque é o produto da força pela distância. Essa letra grega. Ele usou o M maiúsculo. Tem livros que usam torque, esse T, que é igual a força vezes a distância. Só que detalhe, trabalho também se usa assim. Então eu não gosto de usar essa aqui porque faz bagunça, tá? Na gente ao interpretar. Lembrando que esse mais ou menos quer dizer o quê? O mais ou menos é apertar e desapertar. Eu vou apertar e vou o quê? Desapertar. Então é essa situação aí, tá? É apertar e desapertar. Temos essa situação. E aí, eu acho que é essa condição, ó. Qual é eu acho não, é essa condição. Qual é a condição de equilíbrio de um corpo extenso? Condição de equilíbrio de um corpo extenso, que é o essencial. Primeira condição, a força resultante tem que ser igual a zero. O corpo não pode transladar, ou que não se desloca. Segunda condição, o torque resultante tem que ser igual a zero. Isso quer dizer que o corpo não pode girar, não pode rotacionar. Então, um corpo extenso só está em equilíbrio se ele não ocorrer rotação
certo? E ele não deslocar. Então, isso é um corpo em equilíbrio. Professor, como é que eu sei que um corpo está em equilíbrio? Ou como é que eu sei se é um ponto material, né? Um ponto material ou um corpo extenso? Quando você percebe que ele faz rotação, ele é um corpo extenso. Quando você não percebe que ele faz rotação, é o ponto material. Vocês estão percebendo que ele faz rotação é porque vocês estão olhando minha mão. Mas se não fosse olhar minha mão, você não conseguiria perceber que ele gira, tá? Você não ia conseguir perceber que ele gira. Então, rotação. Um corpo extenso é quando você percebe que ele gira em torno de um eixo. Se ele não gira, ele é um ponto material, é aquela coisa. Se não é um, é outro, certo? Se não é um, é outro. Não tem, né, muita diferença, não. E aí, o teorema das três forças, você vai sempre levar as forças em relação a um ponto, e essa força tem que estar perpendicular, certo? Essa força tem que estar perpendicular ao eixo, sempre formando 90 graus, né? Sempre você leva ela para um ponto formando 90 graus. E aí você faz a decomposição. Uma questão clássica essa questão aí. E aí, gente, nós temos aí, deixa eu voltar um pouquinho, os tipos de equilíbrio. Isso é mais conceitual, tá? Bem mais conceitual. Tipos de equilíbrio. Você já reparou em uma pista de skate conhecida como half-pipe? Observe a figura. Então lá, ó, nós vamos ter o equilíbrio estável. Esse equilíbrio ocorre quando tiramos um corpo da posição de equilíbrio, alguma força age sobre ele e de forma a trazer de volta aquela posição. Então, só pega um objeto, solta, ele vai até trazer ele para aquela posição. Esse é o equilíbrio qual? Equilíbrio estável vai trazer ele de volta àquela posição. Certo? Isso é o equilíbrio estável. O equilíbrio instável, ele vai o quê? Afastá-lo mais da posição inicial. Certo? Ele vai afastar mais do... Sim, tem. O Pet Colorado, né? Pet Colorado tem isso aí, os joguinhos para ver quem desce, né? Pet Colorado. Tem outros também, já tem outros bem legais. Equilíbrio estável, né, que vai afastar da posição, e o equilíbrio indiferente. O equilíbrio indiferente, quando ocorre, tiramos um corpo da posição de equilíbrio, ele nem volta para a posição inicial que estava, e nem afasta da posição inicial que estava. Então, se eu tiro, coloco no lugar, é o equilíbrio indiferente, né? Indiferente. Então, vamos lá, é bem tranquilo isso aí, não tem segredo. Situações, problemas, né? Vamos só falar de alavancas interfixas. O que são as alavancas interfixas? É quando o eixo de rotação, certo? O eixo de rotação não está nas extremidades, sim no ponto. Eu poderia até falar ponto central, mas não necessariamente, tá? Não está nas extremidades, sim próximo da força-peso, as alavancas interfixas, né? No caso da tesoura, eu tenho aí a tesoura como um belo exemplo disso, um belo exemplo. As alavancas interponentes, quer dizer,
que eu tenho um eixo em uma das extremidades, né? Meninas, meninos e bruxas, a vassoura, né? A vassoura, a pinça, né? Uma alavanca interponente, quer dizer que tem um ponto fixo e que está onde? Onde você pode aplicar uma força. Tá lá, só para a nível de. As alavancas interfixas é quando estou utilizando um alicate ou uma tesoura e estão usando esse tipo de alavanca. Sua característica possui, ó, sua característica, só vou sublinhar aqui. Sua característica possui um ponto físico entre os pontos de aplicação da força potente e a força resistente. A que se opõe e a que aplica, tá? Então, entre elas, essa é a característica, a referência. Alavancas interponentes, sua característica possui a força potente entre o ponto de aplicação e a força resultante dos pontos fixos, né? Então, ela vai estar no meio, essa força aqui, ó. Ponto fixo, o eixo fixo, né? Ela aplica uma força. Alavancas interresistentes, né? Isso quer dizer, encontra-se um quebra-nós desse tipo, sua característica possui força de resistência que aplica a força oponente ao ponto fixo, né? Se opõe ao ponto fixo. Beleza. Então, o abridor também é uma dessas, né? E aí, acabou o nosso assunto. Então, nosso assunto de hoje é essa ideia aí, né? Não tem muito segredo, não. Muito tranquilo, tá? E aí é fazer questões. Mas, como hoje a aula é teórica, eu vou mostrar abrindo um novo guia aqui. Mostrar uma coisa diferente para vocês aqui. Tá. Deixa eu apresentar. Eu quero a participação de vocês no áudio, porque eu vou sair da tela do Meet. Galera, então temos aqui vamos só mostrar para vocês o que é isso. Aqui é outro simulador, né? Tem aquele o PET Colorado, que é outro simulador que tem vários simuladores de várias coisas aqui diferentes, entenderam? Então aqui eu tenho um oscilador, né? Que é um que a ideia dele é o equilíbrio qual vai chegar um momento que ele vai parar, que eu não vou esperar ele parar, que vai demorar um pouco, porque não tem atrito, né? E volta. Não quero isso, não. Então, nós temos aí vários simuladores. Dentro desses simuladores existem várias coisitas que você pode aplicar, certo? Que pode aplicar, mas o que eu queria levar em conta era esse aqui, ó. Que nós começamos a entender essa situação aqui. E aí, daqui começa várias coisinhas. Tá, vamos aplicar aqui. Eu tenho aqui, né, as forças, as decomposições dela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vamos... Beleza. A brincadeira é... Vamos colocar pezinhos, né? Ou tirar pezinhos. Eu vou colocar tudo um. Tudo um. Parou aí, né? Se eu colocar... Olha lá a força.
Gente, qual a ideia de se ver nisso aqui? Deixa eu tirar esse microfone da minha frente. Não. Eu vou tirar o tablet. Então, aqui, ó. Tá, vamos colocar pezinho. Vamos fazer leitura lá, né? Fazer leitura e colocar pezinho. Cadê você, meu filho? O cara que criou, né? O paralelogramo. Tá, vamos voltar. Vamos voltar. O plano inclinado também. Cadê você? Bicicleta, já mostrei. Tá. Gente, aonde está o maior peso para a gente pensar aqui? Maior peso. Eu preciso da voz de vocês, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Não estou vendo vocês. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 3 e 4, né? Então, forma verdadeiramente um triângulo pitagórico, né? A soma dos ângulos vai dar aí, ó. 10 vai 1, 9, ó, 10 vai 1, 10 vai 90, né? 90 é um triângulo retângulo. Então, se eu colocar pezinhos, tirar um pezinho daqui, olha o que aconteceu. Ele ficou mais pesado. Se o central ficou mais pesado, aumentou ou diminuiu o ângulo? Aumentou ou diminuiu o ângulo? Diminuiu. Diminuiu, né? Se eu colocar mais peso do outro lado, ó, tá cada vez mais. Se eu colocar mais peso aqui, vamos colocar 5 para todo mundo? Coloquei 5 para todo mundo. Os pesos são iguais, não são? São ou não são? Sim. Se os pesos são iguais, os ângulos também são o quê? Iguais. Iguais. Opa, aumentei o peso. O que acontece com o ângulo? Então, são inversamente, né? Inversamente a ideia aí, diminui o ângulo, isso quer dizer que o seno aumenta, tá? Então, vamos colocar mais pezinho aqui, 6. Olha o que aconteceu. Ângulos iguais. Agora, se eu mudar o meio, muda alguma coisa? Se os pesos das laterais são os mesmos? Muda, diminui gente. O ângulo dos dois. Vai diminuindo, mas os ângulos são Iguais. Iguais, né? Os ângulos vão ser iguais. Então, uma estratégia legal de se ver. Tem muitas questões que pode ser resolvidas só de observar. Vamos ver outro, vamos ver outro. Aqui, as polias, né? Nós temos aí uma polia fixa, que quando eu aperto, ela levanta. Essa força, ela vai chegar a ficar o quê? Ela, como é uma força, ela vai ficar igual, né? Isso é uma polia fixa. Uma polia em movimento, a força, ó, ela é dividida em duas. Essa força gravitacional é igual a essa. Essa força gravitacional é igual a duas dessa. É por isso desse valor. E aí, ó, ela vai ser dividida em quantas? Uma polia fixa e uma móvel. A força gravitacional é dividida em duas, né? A força gravitacional é dividida em duas. Lembra? É por isso daquela situação de força ao quadrado, tá? Então, se eu tenho uma força, é 2 elevado ao quadrado. Aqui é 2 elevado a 1, é 2. Se fosse duas móveis, seria 2 elevado, e essa força 2 elevado ao quadrado dividiria duas vezes. Ok? Vamos ver mais coisa. Tem mais coisa aí. Vamos ver. Esse aqui tem vários. Aqui. Olha lá o que eu estava comentando com vocês. Uma única força, ó, 1 quilo, 1 vezes, ó, 1 vezes 10, né? 10 lá no dinamômetro,
10 newtons. Aqui, para levantar, eu apliquei quanto, gente? 1. Ó, 1 vezes 10. 1 vezes 10? 10. 10. É uma polia móvel, então essa força vai dividir em duas. Então, qual é a força que eu apliquei? 5. 5. Agora aqui, ó quantos pontos fixos que eu tenho. Na verdade, quantas polias que eu tenho aí, né? Aqui ficou 1,33, né? 10 dividido por quantas forças? 3. E aqui, sai negócio, sai régua daí. Quero sei não. Eu venho e quantas forças? 4, uma força menor, né? Aqui, entenda, ele só tem uma polia fixa e outras coligadas aí, né? Isso é chamado de talha, né? Talha que pode ajudar. Vamos ver se tem mais coisa. Ah, essa brincadeira aqui que é massa. Tá bom, vamos brincar com isso aqui. Ocultar. Galera, eu tenho esse pezinho aqui de... Beleza, coloquei aqui. Ó, qual foi a multiplicação que fiz? 1 vezes 4, o torque, né? A distância é 1, 2, 3, 4, vezes o peso, 1. Vou colocar esse aqui. 5 vezes 10. 5 vezes 10, porque é o peso 5, que é a força, vezes a distância 10. Para mim permanecer em equilíbrio, se eu colocar esse aqui, não vai, não vai, eu vou ter que encher aqui. Vamos pôr um outro de 5. Se eu colocar esse 5, vai. Vamos colocar outro de 5 aqui. Epa, passou. Vamos ver para mim ter o equilíbrio. Também não foi. Não queria ir, não, seu. Se eu tirar esse, não foi equilíbrio. Se eu mudar aqui, tá vendo que esse equilíbrio é um equilíbrio que. Opa, agora aquilo lá que ficou pesado. Olha, dá para fazer uma situação. 1, 2, 3, 4. Vou pôr mais um aqui. E aí? Teve ou não teve o equilíbrio? Na verdade, se você ver a continha aqui, foi feita, foi qual? Mouse. 5 vezes 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6, né? 5, que é o peso, a distância 6, mais, porque está girando nesse sentido, mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4. Isso é igual, vamos ver se é igual a 50, né? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10, 50. Então, essa ideia é que vai nos proporcionar o equilíbrio de um corpo extenso. É sempre procurar saber que o torque de um lado vai ser igual ao torque do outro, certo? O torque de um lado vai ser igual ao torque do outro. Vocês têm que pensar sempre assim, tá? O torque de um lado vai ser igual ao torque do outro. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Tan, 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 tan. Segunda lei, terceira lei, elevador. Colisões. Momento de inércia, né? Momento de inércia. Fixação. Blá, blá, blá. Eu acho que é só isto hoje, né? Só isto mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acharam alguma coisa interessante aí? Depois dá uma olhada. Deixa eu enviar o link para vocês. Coloca aí no chat. Eu não, Amanda, eu não estava vendo você. O que você me perguntou? Amanda Vitória, onde tem menos peso sempre tem maior ângulo?
a força e o ângulo são o quê? A força e o ângulo, na verdade, é o seguinte. A força e o seno do ângulo são diretamente proporcionais. Tá? A força e o seno do ângulo. Mas entenda, são diretamente proporcionais. E aí o ângulo é inversamente proporcional. Maior força, menor ângulo. Tá? A ideia é essa. Eu te respondi? Ah, já entendeu, né? Gente, eu coloquei aí o sitezinho, tá? O sitezinho que era para nossa ideia aí. Então, galera, valeu. Dê uma olhada nisso aí, beleza? Dê uma olhada, fique com Deus, valeu demais e até quinta-feira. Valeu, 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 professor. Valeu, pessoal. valeu.